Flamengo e Atlético fazem um dos grandes duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta tão aguardado no Maracanã chegou e o rubro-negro tem o desafio de inverter a vantagem que o Galo possui no momento. No vídeo de ontem, você pode acessar clicando aqui no link, aqui nesse banner. Eu falei sobre o que Turco Mohamed tem de oportunidade para explorar no time do Flamengo. Hoje farei o contrário, eu vou falar para o Dorival Júnior qual é a chave que ele tem para a vitória. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para a galera enquanto eu rodo a vinheta. Curte meu trabalho e quer me acompanhar um pouco mais, quer ter um contato mais direto, quer escutar os jogos do Flamengo, escutar taticamente os comentários de todos os jogos do Flamengo durante as partidas, enquanto elas acontecem, vem comigo no meu clube de membros, aqui os Amigos do 9, na descrição do vídeo. Amigos do 9 pagam R$5 por mês e tem acesso ao Telegram do canal, onde eu faço os comentários ao vivo durante as partidas do Flamengo. Todas as partidas do Flamengo possuem comentários táticos ao vivo. Então, curte meu trabalho, quer fomentar, quer me ajudar e de quebra, quer ter um bom serviço prestado? Vem comigo e faz isso aí na descrição do vídeo. Vamos falar sobre qual é a chave para a vitória? Qual é a chave que o Dorival Júnior tem que pode gerar a vitória do Flamengo nesse confronto? Uma vitória por 1 gol de diferença leva a partida para pênalti, por 2 gols de diferença encerra a questão para o rubro-negro. Qual é a chave? Bom, eu queria falar um pouco para vocês sobre zonas de ataque. Eu vou até tirar aqui, me colocar um pouco para o lado, para não atrapalhar a visão de vocês. Gente, o Flamengo hoje é um time torto. Tá? O Flamengo é um time que, com os seus titulares, tende a atacar nessa formação losango, ele tende a concentrar o seu jogo pelo lado direito do ataque, devido ao Gabigol, que sai bastante pelo lado direito, devido à profundidade que o Rodinei gera e ao ótimo trabalho que o Everton Ribeiro faz por aquele setor. O lado esquerdo do ataque tem, na função simétrica ao do Everton Ribeiro, João Gomes, atualmente, que é um volante e é um jogador que não tem essa característica de gerar um jogo mais associativo pelo lado do campo, estimular e ativar o lado do campo. Para piorar, ele não tem o Gabigol por ali, tem o Pedro, que é um centroavante mais fixo, que não dá tanto apoio ali para o lado esquerdo do ataque. A Arrascaeta acaba se concentrando nas zonas que tem maior movimento, porque ele é um meia centralizado, então ele acaba caindo também pela direita. Felipe Luiz não é um lateral de ultrapassagem, e isso gera com que o time do Flamengo fique concentrando muito o seu jogo pelo lado direito. Aqui um jogo que o Flamengo jogou, o primeiro jogo do losango de meio de campo, com Pedro e Gabigol, um time bastante penso para o lado direito, praticamente só atacando pelo lado direito, um pouco por dentro, mas basicamente pelo lado direito. E veja só, é atacado pelo lado direito de ataque, e ataca pelo lado direito de ataque e é atacado pelo lado esquerdo da sua defesa, lado direito do adversário. Isso não é à toa, tá, pessoal? É a zona. O Flamengo acaba gerando uma sobrecarga em um setor e gera mais espaços em outro. O adversário naturalmente vai aproveitar para atacar o outro setor. Contra o Santos, olha que curioso. O Flamengo manteve um equilíbrio bom entre as zonas, porque o meio de campo foi formado com João Gomes, com o Thiago Maia, Vitor Hugo pelo lado esquerdo. O lado esquerdo, inclusive, foi mais ofensivo do que o direito. E o Pedro no ataque, o Gabriel não jogou, o que também interfere no lado direito, ser um pouco menos. E o Ayrton Lucas também estava no time. Então, o Flamengo conseguiu construir muito pela esquerda, porque o garoto gera jogo bastante ofensivo, é um construtor pelo lado esquerdo do campo.
e isso favorece o contexto de o Flamengo conseguir atacar um pouco mais por aquele setor. Tá? E foi um equilíbrio até, mas o Flamengo conseguiu ter uma simetria maior do seu jogo, uma construção por todos os lados, e isso ajudou demais o time. Contra o Corinthians, Vitor Hugo e Ayrton Lucas novamente no time. E o resultado está aí, para vocês verem, né? O time basicamente atacou somente pelo lado esquerdo, basicamente não atacou pelo lado direito, sem o Everton Ribeiro em campo, né? Com o Rodinei, mas sem o Everton Ribeiro em campo, com o Gabriel, mas sem o Pedro em campo. O Vitinho gerava um apoio muito maior aqui para o lado esquerdo, e o Flamengo ficou atacando mais por esse lado. Tá? E isso é claramente devido a características de atletas que cada equipe que o Flamengo colocou em campo teve. Aqui contra o Tolima, foi um jogo que, ao final, não pareceu tão discrepante, mas a verdade é que o Flamengo constrói o seu resultado atacando só pela direita, depois se equilibra um pouco mais. Mas o Flamengo atacou predominantemente pela direita. E ali o que aconteceu? Né? O Gabigol, quando o resultado já estava construído, ele começou a cair mais pela esquerda, o que gerou esse equilíbrio. O Arrascaeta, que é esse meia central, tem a obrigação de gerar apoio dos dois lados para gerar a sobrecarga na defesa adversária. E acabou sobrecarregando um pouco o lado esquerdo, mas ele basicamente jogou pelo lado direito junto com o resto do time inteiro durante o primeiro tempo, que foi o que construiu o resultado. Então, o Flamengo é um time, penso, e eu já mostrei para vocês, e aqui fica mais claro ainda, que quando você gera esse jogo de associação, de aproximação, o Flamengo do Dorival Júnior não é um time que utiliza os fundamentos de jogo de posição destacadamente, é um jogo muito mais de aproximação, até um pouco mais funcional, né? Muita gente não gosta dessa forma de definir, do que um jogo de posição. E esse tipo de jogo que gera aproximação de atletas, ele geralmente se expõe para que você seja atacado na zona que você menos ataque. Quando você tem um desequilíbrio, você acaba abrindo bastante espaço para ser atacado naquele setor. Então aqui esse jogo ficou muito claro, o Everaldo aqui caía em cima do Felipe Luiz. E aí, eu vou colocar agora o campinho para a gente falar, discutir um pouco sobre as soluções. Na verdade, eu não terminei a análise do que fase. Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui de novo. Vou colocar o Atlético agora. E o Atlético, pessoal, o Atlético ele ataca predominantemente pelo seu lado direito. Ou seja, é um binário perfeito que o Flamengo entrega ao Atlético. Ele ataca pela sua direita e entrega ao lado direito de ataque do Atlético, esquerdo da sua defesa, ao adversário que adora atacar por ali. O Hulk é um cara que joga caindo um pouco mais por ali. O Vargas joga pelo lado esquerdo e ele é um cara mais de construção e de finalização, então ele não entrega tanta profundidade. O Guilherme Arana tem jogado muito mais preso desde os primeiros jogos contra o Flamengo, quando o Turco Mohamed estava um pouco mais pressionado. Então isso também é um fator. E o Ademir é quem dá a profundidade. Alguns desses jogos foi o Caleb, e o time teve foi muito mais agudo do lado direito do seu ataque. O Flamengo atacando prioritariamente pela sua direita, ele vai abrir espaço para o lado direito do ataque do Atlético, o contra-atacar, que é tudo o que o Atlético mais quer da vida. Então o Flamengo precisa equilibrar as suas zonas de ataque, caso ele queira reverter o resultado. E eu vou agora mostrar o campinho para vocês, mostrar tudo isso no campinho. Aqui o Flamengo defendendo aqui em duas linhas de 4, e o Atlético em organização ofensiva,
com o Natan, o Atlético tem a saída de 3, o Arana está um pouco mais seguro, mas aí quem dá amplitude pelo lado esquerdo, o Ademir dá amplitude pelo lado direito e o Vargas fica aqui no meio do caminho como um segundo atacante. E em organização ofensiva, o Atlético ele tem um espaçamento maior justamente no lado direito do seu ataque. Por quê? Porque o Mariano é um lateral base, né, um lateral que participa da saída de bola, assim como o Felipe Luiz, só que diferente do Flamengo, que tem o João Gomes, que é um volante que joga ali junto com o Felipe Luiz, eles estão sempre muito próximos, o Atlético tem o Ademir, que é um ponta ofensivo, agressivo, agudo, que faz linha de fundo, o que gera, lógico que eu estou exagerando aqui, um espaçamento entre os setores. Ter o João Gomes e o Pedro e o Felipe Luiz ali potencializa o ataque a esse setor? Não, de forma alguma, né? Isso não potencializa o ataque a esse setor. E agora, colocando o Flamengo em organização ofensiva, vocês vão entender talvez até um pouco mais isso que eu estou querendo passar para vocês. Colocando o Flamengo em organização ofensiva, o Arrascaeta fica na frente desse losango com o Gabriel e o Pedro. O Ademir ele vai estar à disposição para marcar aqui o João Gomes. Se o João Gomes não entregar profundidade, porque o Felipe Luiz não entrega essa profundidade, ele vai ser marcado, o Ademir vai ficar sempre um pouco mais avançado em campo e a forma dele ser ativado em contra-ataque vai ser muito mais favorável. Uma opção é substituir o Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas. Essa é uma opção simples, ela expõe um pouco mais o time, mas ela também agride ali naquele setor. Um contra dessa opção é prejudicar a saída de bola da equipe, a saída de bola que não tem sido muito boa. Mas o Atlético, inicialmente, nos primeiros minutos de jogo, vai subir a marcação em cima do Flamengo, pode até subir, mas não vai ser uma coisa predominante. O Atlético deve marcar num bloco médio ali o jogo inteiro, né? Talvez até um bloco baixo em determinados momentos. Então, o Flamengo não deve ter tanta pressão nessa saída de bola. Talvez não seja tão necessário o Felipe ali. Talvez seja, mas eu imagino que não. O Ayrton Lucas entrega essa profundidade, deixa os adversários mais preocupados? Sim. Só que tendo o João Gomes aqui nessa função, isso não é o suficiente. A quantidade de sequência às jogadas que o Everton Ribeiro dá do outro lado, o João Gomes não consegue dar pelo lado esquerdo. Uma solução seria inverter os dois em campo. Você invertendo o Everton, você tem um jogador construtor, um meia associativo, que vai poder até fazer esse movimento diagonal, o Felipe Luiz construir um pouco por dentro, e vai ter uma cadência ao jogo que vai acabar chamando o Arrascaeta para participar dessa função, para gerar uma sobrecarga desse lado que vai ter muito espaço. O Flamengo vai ter muito espaço de transição desse lado. Como eu falei, o Ademir e o Mariano têm funções antagônicas em campo e que acaba gerando espaço nesse setor, e o Otávio deve ser o volante que deve tentar cobrir isso aí. Então, inverter João Gomes e Everton resolve? Acho que melhora bastante, tá? Apesar de você tirar o Everton da sua função mais natural. Tirar o João Gomes do time ou inverter ele com o Maia, tirando o Maia do time, pode ser também uma opção. Você manteria o Everton do lado dele e entraria aqui com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo entregou muita profundidade, entregou muita cadência, entregou construção e ele também entregou marcação. Acerto de passe, construção. Então, ele é um cara que pode jogar e tem demonstrado maturidade para jogar. Tem 18 anos. Precisa ser avaliado. Mas ele é um cara que pode ajudar muito. E um outro ponto é que o João Gomes ele não tem conseguido entregar algo que ele precisa fazer nesse sistema. Como o Felipe Luiz acaba construindo mais por dentro, ele precisa entregar profundidade em algum momento. E ele não tem feito isso, né? Não tem conseguido fazer isso. Até por falta de jogo associativo no setor e por característica dele. Ele é um cara mais condutor por dentro.
Então, talvez seja vantajoso atrasar o João Gomes, avançar o Maia e tirar o Maia do time, tirar um desses dois volantes do time mais característicos e colocar o Vitor Hugo ou outro atleta. Mas a saída do Felipe Luiz para a entrada do Ayrton Lucas também facilitaria bastante. O Flamengo precisa, o seu objetivo final é equilibrar as zonas de ataque do time. Caso o Flamengo continue atacando prioritariamente pelo lado direito, ele deve ser facilmente marcado pelo Atlético, que tem no seu lado direito ofensivo a sua fortaleza, e o Atlético já está na frente no marcador dessa partida de 180 minutos. Então, é isso, pessoal. Curtiu? Comenta aí, discorda, comenta aí, fala comigo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, indica para os teus amigos, tá bom? Então eu vou nessa e eu fui.